Você já ouviu falar do caso de Tunguska? Esse evento aconteceu no dia 30 de junho de 1908, próximo ao rio Podkamennaya Tunguska, na Sibéria, e consistiu na queda de um objeto celeste que provocou uma gigantesca explosão, devastando uma área de milhares de quilômetros quadrados. O mais curioso foi que uma queda espacial com uma explosão dessa proporção teria deixado uma cratera enorme, não é mesmo? Mas não foi o que aconteceu, e foi justamente isso que intrigou os cientistas e pesquisadores, levando a uma grande quantidade de teorias. Para se ter ideia da dimensão, a força dela foi algo em torno de 5 a 30 megatons, o que equivale a 1000 vezes a potência da bomba nuclear lançada em Hiroshima durante a Segunda Guerra Mundial, suficiente para destruir completamente uma área urbana. Segundo estudos, a explosão derrubou nada mais nada menos do que 80 milhões de árvores e atingiu uma distância de aproximadamente 2.140 quilômetros, causando inclusive um terremoto de 5 graus na escala Richter, sendo considerado assim o maior impacto da história recente da Terra. O evento teve início às 7h17 da manhã, quando nativos vikings e colonos russos que viviam nas colinas a noroeste do lago Baikal observaram uma coluna de luz azulada, quase tão brilhante quanto o sol, movendo-se pelo céu, e cerca de 10 minutos depois houve um clarão e um enorme estrondo. Apesar de tudo, as investigações demoraram um longo tempo para iniciarem. A primeira expedição registrada chegou ao local mais de 10 anos depois, no ano de 1921, comandada pelo mineralogista russo Leonid Kulik. Após as primeiras pesquisas e relatos de testemunhas, ele chegou à conclusão de que a explosão teria sido causada por um gigantesco impacto de meteorito. Contudo, para tal teoria ter fundamento, seria necessário localizar a cratera deixada pelo impacto. Para isso, Kulik organizou mais 3 expedições para o local, onde encontrou diversos buracos que mediam de 10 a 50 metros de diâmetro, que, segundo ele, poderiam sim ser as tais crateras, mas que estavam cheios de água. Para chegar à conclusão final, foi preciso drenar toda a água desses buracos, e dentro do maior deles, que era o principal candidato, havia um toco velho no fundo, o que descartava completamente a possibilidade. Ainda instigado, o russo tentou uma última cartada, realizando um levantamento aéreo do local, onde foram feitas diversas fotos da área, mas na época não chegaram a nenhuma conclusão. E no ano de 1975, após uma ordem do então presidente do Comitê de Meteoritos da Academia de Ciências da URSS, Yevgeny Krinov, as tais fotografias foram queimadas como parte de uma iniciativa de descartar películas perigosas de nitrato. Contudo, algumas impressões foram preservadas para um estudo mais aprofundado na cidade russa de Tomsk, mas não houve seguimento. Outras expedições foram enviadas ao local entre os anos de 1950 e 1960 para tentar avançar na teoria dos meteoritos. Após algumas pesquisas, encontraram algumas esferas microscópicas de silicato e magnetita nas camadas do solo, e curiosamente essas esferas também haviam sido encontradas em algumas das árvores que foram derrubadas na época do evento, mas que não conseguiram identificar anos antes devido à falta de estrutura e equipamentos. Análises químicas mostraram que essas esferas continham altos níveis de níquel, o que também é encontrado em meteoritos, concluindo que se tratava mesmo de um objeto extraterrestre. Além disso, estudos posteriores das tais esferas encontraram proporções de vários outros metais que não são encontrados no ambiente em que estavam, o que também foi levado como evidência adicional de sua origem espacial. Mas, apesar de tudo indicar que realmente se tratava de um objeto extraterrestre, mais especificamente um meteorito de grande proporção e que teria causado um grande estrago com impacto e explosão, onde foi parar a cratera que ele deveria ter deixado? Esse questionamento intrigava muito os cientistas, e tentando encontrar uma resposta para o dilema, algumas teorias mais específicas foram criadas. A principal delas indica que a explosão não teria acontecido após o impacto, mas sim antes dele acontecer, a cerca de 6 a 10 quilômetros de altura da superfície da Terra. É comum meteoroides entrarem na atmosfera terrestre, e pode-se dizer que isso acontece diariamente a uma velocidade de 11 km por segundo,
Contudo, o calor gerado pela compressão do ar na frente do objeto enquanto ele passa pela atmosfera é enorme, fazendo com que, na maioria das vezes, ele queime e exploda ainda no ar. E para se ter ideia do estrago que isso pode causar, um asteroide de pedra, com cerca de 10 metros de diâmetro, pode produzir uma explosão de aproximadamente 20 quilotons de TNT, o que equivale à bomba nuclear lançada em Nagasaki. Esse tipo de situação é mais comum do que imaginamos e ocorre mais de uma vez por ano. Porém, os eventos como o de Tunguska são muito mais raros, acontecendo uma vez a cada 300 anos. Já em relação a cometas ou asteroides, no ano de 1930, o astrônomo britânico Fred Lawrence Whipple sugeriu que o corpo que atingiu Tunguska seria de um pequeno cometa, que é composto por poeira, gelo e gases congelados e que poderia ter sido evaporado após o impacto. Essa hipótese ganhou aceitação geral entre os pesquisadores soviéticos na década de 60 e foi reforçada em 1978 pelo também astrônomo Lubor Krezak. Entretanto, o eslovaco acreditava que se tratava de um fragmento do cometa Encke, levando em consideração que este cometa é responsável pela Beta Taurids, uma chuva de meteoros anual que costuma acontecer entre os dias 28 e 29 de junho. O evento de Tunguska coincidiu com o pico da atividade e a trajetória do objeto em questão coincide com o trajeto esperado por fragmentos do cometa Encke. Porém, há quem seja contra essa teoria. Durante a década de 1990, pesquisadores italianos, coordenados pelo físico Giuseppe Longo, da Universidade de Bolonha, extraíram resina do núcleo das árvores na área de impacto para examinar as partículas presas que estavam presentes durante o evento de 1908. Eles encontraram altos níveis de material comumente encontrados em asteroides rochosos, os quais raramente são encontrados em cometas. Já em 2010, outra expedição liderada por Vladimir Alekseev usou um radar de penetração de solo para examinar a cratera Suslov, localizada em Tunguska. Eles descobriram que a cratera foi criada pelo impacto violento de um corpo celeste. As camadas da cratera eram feitas de permafrost moderno no topo, um tipo de solo encontrado na região do Ártico e que é constituído por terra, gelo e rochas permanentemente congelados. Finalmente, bem abaixo, alguns fragmentos do corpo celeste foram descobertos. Análises preliminares mostraram que era um grande pedaço de gelo que se espatifou no impacto, o que parece apoiar a teoria de que um cometa teria causado o cataclismo. Em contrapartida, em 2013, a análise de fragmentos de Tunguska, feita por uma equipe conjunta de europeus e estadunidenses, foi consistente com um meteorito de ferro. Em 2007, cientistas da Universidade de Bolonha identificaram um lago na região de Tunguska como uma possível cratera causada pelo impacto. Eles não contestam que o corpo de Tunguska explodiu no ar, mas acreditam que um fragmento de 10 metros resistiu à explosão e atingiu o chão. O Lago Tcheco é um pequeno lago em forma de tigela, que fica a aproximadamente 8 quilômetros a noroeste do hipocentro. A hipótese foi contestada por outros especialistas em crateras de impacto, visto que, em 2017, novas pesquisas de cientistas russos indicam que o lago tem 280 anos ou mais, sendo assim muito mais antigo que os eventos de Tunguska. Por fim, a última teoria aponta para uma espécie de fenômeno geofísico. De acordo com o astrofísico Wolfgang Kundt, o evento de Tunguska foi causado pela liberação e subsequente explosão de 10 milhões de toneladas de gás natural da crosta terrestre. Outras pesquisas apoiaram tal teoria, mas não houve desenvolvimento para sua comprovação. Apesar de tudo e de tantas teorias, nenhuma delas foi de fato comprovada, e os estudos científicos na região acontecem até os dias de hoje, sem nenhuma certeza do que realmente aconteceu naquele dia. Mas e você? O que acha deste caso? O que será que aconteceu em Tunguska? Será que foi causado pela queda de um cometa? Ou seria um asteroide? Gases poderiam ser os responsáveis pela destruição? Tem alguma teoria diferente das que mostramos? Deixe nos comentários. Caso tenha gostado do conteúdo e ainda não for inscrito, não esqueça de se inscrever, ativar o sino de notificações e curtir o vídeo, pois isso é de grande ajuda. E se quiser ver mais vídeos do canal, é só clicar no card na parte de cima de sua tela.
Muito obrigada e até o próximo vídeo.